Sorria 2, final explicado, trama do filme, detalhes e easter eggs. Fica aqui o aviso de spoiler do filme, tá? Bora falar tudo sobre ele, você tá no The Nerds. A trama acompanha a estrela pop fictícia Sky Riley. A equipe criativa faz um ótimo trabalho ao desenvolver a personagem, chegando até mesmo criar um álbum pra ela, chamado Sky Riley, com músicas como Grieve for You, New Brain, Just My Name, Blood and White Satin e Dead of Me, que será discutido mais a fundo ao longo dessa análise. O filme ele segue as mesmas regras estabelecidas no primeiro longa e no curta em que foi baseado, Laura Hasn't Slept, lançado em 2020. E no curta, a Laura Weaver conta a sua terapeuta sobre um pesadelo recorrente em que era perseguida por uma presença demoníaca que estava sempre sorrindo, o que a levou inclusive a se tornar insone e a desenvolver medo de dormir, daí o título. O curta foi amplamente elogiado e então adaptado para o primeiro longa, com a personagem e atriz Laura sendo uma vítima logo no início da história, e a partir daí seguimos Rosie Cutter e aprendemos sobre alguns elementos dessa entidade. Sorria apresenta uma maldição que provoca alucinações e visões e que exploram os traumas mais profundos das vítimas, e após devorar a sua presa por completo, a entidade faz com que a vítima tire a própria vida em frente a outra pessoa, passando assim a maldição para esta pessoa. E a única forma de escapar seria matar alguém ou ser morto. No final, a Rose escolheu não fazer isso e tentou confrontar o demônio na casa de sua infância. E foi nesse local que ela sucumbiu à criatura, ateando fogo a si mesma na frente do seu ex-namorado, o Joel. E assim ele herdou a maldição, o que estabelece a base para onde estamos agora. O filme começa 6 dias após os eventos de Sorria, com uma cena de ação em uma única tomada, em que o Joel vê uma visão de Rose em chamas. E fica claro que a entidade está se aproximando dele, e ele tenta passar essa maldição para um criminoso, ao tentar matar o seu próprio irmão. Tá claro que esses caras são realmente perigosos, mas as coisas acabam saindo do controle, com ambos os irmãos morrendo, e para poder piorar, os colegas deles chegam ao local, e ao tentar fugir, o Joel é atropelado por um veículo e acaba morrendo. No local do acidente estava um traficante chamado Lewis, que se tornará fundamental mais tarde. Ao conhecer a Sky Riley, a gente vê que ela está prestes a embarcar em uma turnê mundial que ameaça ser arruinado pela maldição. Há muita pressão sobre a Sky, com a sua mãe e o seu chefe Darius sempre exigindo que ela se apresente. E durante o filme a gente descobre que a Sky sofreu um acidente de carro no ano anterior, no qual o seu namorado, o Paul Hudson, faleceu. E à medida que a história se desenrola, a gente descobre que a Sky e o Paul estavam discutindo no carro antes do acidente. E ela acabou desviando no carro da estrada. Consumida por vícios, ela claramente passou dos limites. E após chamá-la de psicopata, as coisas se complicaram e isso levou ao desastre. O ator que interpreta o Paul é o Roy Nicholson, filho do Jack Nicholson. Sim, ele mesmo. Ele aproveitava bem aquele sorriso assustador herdado do seu pai durante o filme. De qualquer forma, depois desse evento, a Sky ficou com uma grande cicatriz e começou a automedicar-se. Em certos momentos, a dor se torna tão insuportável que ela é incapaz de seguir com as suas apresentações depois de perder o acesso às drogas. E então a Sky procura um antigo traficante, Lewis, que conecta com o início da história. Quando ele aparece e se suicida de forma violenta, a maldição passa para Sky. E ao longo do filme, a gente aprende mais sobre a criatura e como ela se alimenta das coisas dentro da mente das vítimas. Com Rosie, do primeiro filme, a gente descobre que ela encontrou a sua mãe morta quando era criança, o que contribuiu para a manifestação da entidade. A entidade trazia constantemente memórias de seu passado e tentava destruir o seu relacionamento com a sua irmã. E isso também aconteceu com a Laura, que mencionou que o seu avô morreu na sua frente quando era mais nova. A entidade, ela explora traumas interiores e funciona como uma metáfora para a saúde mental. Essa temática também aparece em Sorria 2, manifestando-se em diferentes aspectos. A sensação de culpa é forte e
constantemente surgem visões relacionadas ao passado que ecoam a escuridão interior das vítimas. E além disso, ao observarmos os personagens dos dois filmes, podemos encontrar um significado mais profundo. No primeiro filme, Rose era psiquiatra, uma profissão que ela escolheu para tentar compensar o que aconteceu com a sua mãe. A mãe de Rose, ela sofria de problemas sérios de saúde mental, e as pessoas ao redor dela temiam que Rose herdasse os mesmos problemas. E esse trauma, passado de uma geração para outra, pode ser visto metaforicamente como uma maldição que também é transmitida para outros. Havia também o personagem Carl, que ele sofria de problemas graves de saúde mental e que apresentava todos os sinais da maldição sem realmente estar amaldiçoado. Ele era paranoico e se sentia como se algo estivesse atrás dele, o que destacou ainda mais a mensagem do filme. E com a Skye, a gente vê esses temas serem intensificados e até um acréscimo que, de fato, já que ela é uma artista e a pressão é ainda maior. Afinal, ela tem um enorme número de seguidores e por conta disso precisa manter as aparências, algo com o qual ela luta bastante. Skye deveria estar lidando com isso em seus próprios termos, mas ela tem que lidar com o fato de que tantas pessoas dependem dela. E também há pessoas esperando por ela, né? O que acaba fazendo ela não querer decepcionar essas pessoas. É um filme sobre como não há pausas no mundo do show business ou mesmo em qualquer papel público no geral. Skye é levada à beira do colapso, sendo assombrada pelas imagens de seu namorado morto. E o que é pior, as calças imundas que ela vê do Stalker. Barbaridade. Após várias explosões públicas, uma delas em que ela empurra uma idosa, a Skye acaba sendo contatada por Morris. Morris conta que o seu irmão estava em uma situação similar e após a sua morte, ele vem planejando o que fazer, percebendo que o demônio é um parasita que passa de pessoa para pessoa. Ele quer matar a Skye clinicamente e depois trazê-la de volta à vida, o que significaria que o demônio não teria ninguém para se apegar. E a maldição acabaria com a morte da Skye. Ao voltar para casa, a Skye é atacada por uma enxurrada de sorrisos, antes mesmo de conseguir arrumar as suas 50 garrafas de água Voss, e são caríssimas, diga-se de passagem. Ao acordar em um centro de bem-estar, o demônio mata sua mãe, forçando-a a correr para Morris, sendo levada por Gemma. E durante isso, a criatura revela que Gemma não é real. Na verdade, ela estava ajudando a lidar com os seus problemas. Skye recebe uma ligação da verdadeira Gemma, ou pelo menos achamos que é ela. Eu até fiquei pensando bastante sobre isso, porque a gente tem uma cena com a Gemma mais no começo do filme, onde ela interage com a mãe da Skye, enquanto a Skye está fora de casa. E isso é algo que eu não acho que teria acontecido se Gemma fosse falsa o tempo todo. Então aqui está como eu interpretei, tá? Tudo o que aconteceu no centro do bem-estar até a morte da sua mãe foi real. E a partir desse ponto, tudo se tornou falso. E isso inclui Gemma indo com ela e também a ligação telefônica. Algumas teorias indicam que Gemma entrou em contato com ela, mas a criatura queria apenas mexer com ela mais um pouco. O filme mantém você em dúvida, colocando-se na mesma posição de Skye. Bom, de qualquer forma, ela chega a Morris, onde ela é colocada em um congelador do Pizza Hut, enquanto ele vai pegar algo. E ao sair, ele coloca uma tábua na porta para poder impedir que ela se feche, já que, como a gente descobriu, se a porta se fechar, não poderá ser aberta de dentro. Não sei se isso foi uma distração ou até algo de uma versão anterior do roteiro, tá? Mas isso não se volta a ser mencionado durante o filme. Curioso. Bom, a gente até pensa se a Skye podia se trancar lá dentro, e até seria interessante ver se essa era originalmente a forma como ela iria matar a criatura de uma vez por todas, após se injetar com uma agulha. Bom, enfim. Ela é confrontada pela versão anterior de si mesma, que representa a vida egoísta que ela costumava levar, e acaba se injetando no pescoço com uma droga para parar o seu coração. E aqui o final explicado para vocês, tá? É aqui que a gente tem um grande plot twist. É revelado então que tudo aquilo foi uma farsa. A Skye está na verdade prestes a subir no palco para poder abrir a sua nova turnê, e a sua mãe tá bem, o Ryan tá bem e tudo parece ótimo. Uma visão de si mesma então aparece, arrancando o crânio, o que simboliza que a ferida ainda não foi realmente curada. E isso foi algo muito abordado no primeiro filme, como um trauma nunca sai realmente de você. A Skye então enfia o microfone no seu rosto com toda a força, na frente de
de todos os seus fãs que assistem aquilo horrorizados. E agora, o que acontece a seguir não é totalmente explicado pra nós, tá? Eu acho que é claro o que o filme quer que a gente pense, devido à maneira como as coisas são fechadas. A gente não vê a Skye fazendo o que parece, e em vez disso, a câmera foca exclusivamente na plateia assistindo a ela. E isso pra mim deixa claro que o parasita agora infectou todas essas pessoas, atingindo uma escala quase que epidêmica, o que significa que a entidade agora se apegou a milhares de pessoas, e isso vai se espalhar e se multiplicar como se fosse um vírus. Se isso vai levar a um filme que comenta sobre essa crescente escala dos problemas de saúde mental, eu não sei, mas eu acho que o filme mata a Skye nesse momento exatamente por essa razão. Isso até é algo que muitos filmes, como O Chamado, também construíram, como o mal ele acaba se espalhando ali para uma audiência maior, ele também estando ligado a uma estrela do pop, e ela dá uma base muito maior de vítimas devido àquele seu grande número de seguidores. E então, no final, vemos que a entidade se apega a milhares de pessoas que acabaram de assistir a sua estrela pop favorita morrer. Mano, é muito perturbador, e a gente tá muito ansioso para poder ver o que eles vão fazer no próximo filme, né? Explorando como é que essa escala ela vai crescer ainda mais, enquanto toda aquela plateia também oferece uma riqueza de arquétipos de personagens, cada um com uma mentalidade, um pensamento, uma cultura diferente, mano, representando até uma grande variedade de pessoas de diferentes classes sociais que frequentam esses concertos, né? Bom, a gente poderia até mesmo ter outras estrelas pop, celebridades, até políticos entre aquelas vítimas. Para pra pensar, o céu é o limite, e isso vai ser uma ótima maneira de preparar uma sequência de respeito, irmão. Bom, e na minha opinião, esse filme ele teve um avanço em todos os aspectos imagináveis se comparados ao primeiro, tá? Que já era por si só uma baita surpresa ali, um bom filme mesmo, cara. E embora a gente tenha gostado do primeiro filme, ele realmente parecia ali um projetinho de baixo orçamento que acabou se perdendo um pouco no seu finalzinho ali, tá? Mas em filmes sobre maldições, é fundamental que haja uma espécie de regras bem definidas, até pra narrativa ela não parecer totalmente aleatória ou desconexa. E um bom exemplo disso é o próprio Chamado, onde a maldição, ela tem um prazo exato de 7 dias após assistir a fita. Já o It Follows trabalha com a ideia de que uma criatura persegue lentamente, mas ao longo do filme, o espectador sempre sabe que há um conjunto de regras a ser seguidas. E a sensação de pressão, ela vem do fato de que os personagens, eles tentam desesperadamente encontrar uma maneira de se livrar da ameaça, mesmo sabendo que há limites para suas ações. Porém, em Sorria, a maldição ela surge de uma maneira bem mais imprevisível, sem uma noção clara de quanto tempo as vítimas têm antes de sucumbirem. Isso até acaba deixando aquela sensação de caos ali durante o filme, com os eventos eles se desenrolando sem um padrão muito claro, que pode até gerar um certo desconforto para quem tá assistindo. E também acaba tornando o filme ali um pouco mais difícil de você digerir, tá? Principalmente para quem busca por aquela estrutura tradicional de narrativa. Em Sorria 2, as regras da maldição elas são melhores definidas, o que torna uma história mais clara e também eleva a qualidade do filme. Fica mais fácil de você entender o que tá acontecendo. O maior orçamento ele resultou em uma produção visualmente mais impressionante, tá? E até mesmo em uma turnê mais grandiosa ali da Skye Riley, aumentando toda aquela tensão. Além disso, há mais personagens, sustos e até momentos de terror bem executados. As atuações, especialmente de Naomi Scott, são bem mais refinadas, também com ela transmitindo uma forma brilhante aquele sofrimento da sua personagem. Pô, eu fiquei tocado. E o filme ele supera o original em profundidade de personagens e até complexidade emocional. E isso é muito legal. As sequências de filmes de terror, elas sempre apresentam aquele grande desafio, né? Porque assim, é difícil você recriar a surpresa e o impacto do primeiro filme. O primeiro filme de uma franquia de terror, ele normalmente funciona como uma experiência de aprendizado ali, onde o público ele acompanha o personagem ali, descobrindo o que tá acontecendo e muitas vezes ao mesmo tempo que eles. Já no segundo filme, esse mistério já foi revelado, o que torna a tarefa ainda mais difícil, porque, mano, como você vai manter o pessoal interessado em algo que eles já viram anteriormente? É um desafio. Contudo, no Sorria 2, eles conseguem fazer isso de uma maneira eficaz. O filme é construído sobre a base do primeiro filme, mantendo a tensão e os elementos aterrorizantes, enquanto expande a mitologia da maldição, de uma forma até mesmo para surpreender o público, tornando-se não apenas um filme de terror, mas até uma história mais profunda e complexa. E agora, com tudo isso já explicado, é difícil manter as coisas frescas. Normalmente, o que Sorria 2 faz é elevar tudo
isso e tornar as coisas ainda mais horríveis. Aqueles momentos lá em que o grupo inteiro de pessoas é atacado pela criatura realmente vai ficar gravado na sua memória. E o filme tá cheio de momentos assim. É claro que às vezes as falsas reviravoltas, elas são meio óbvias, né? E quando você já conhece a premissa, você já meio que começa a adivinhar tudo que tá acontecendo. No entanto, eles fazem um plot incrível no final. Ele dura cerca de 30 minutos e me manteve ali constantemente tentando adivinhar o que era real e o que não era. E esse sentimento de paranoia do tipo, mano, será que eu tô entendendo? Será que é isso mesmo? Quando você consegue passar esse sentimento pro público, é realmente muito bom, cara. Ele coloca você de fato ali no lugar do personagem. Assim, apesar de ter gostado desse plot final, a gente tem que admitir uma coisa. Ele ainda é parecido com o do primeiro filme, mas é claro que numa escala bem maior, né? Bom, eu espero que isso tenha ajudado você a entender algo que talvez não tenha captado em outras análises, mas eu também tô ciente de que falei bastante sobre o primeiro filme, então me desculpem aí qualquer coisa. Contudo, realmente, tá? Achei que o final foi parecido com o primeiro, você não achou não? Comenta aí. E se você gosta da franquia Sorria, dá uma olhada nesse vídeo aqui, ó. Temos mais vídeos sobre essa franquia aqui no canal, tá? Confere lá que tá bem bacana. Fui!